Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Edmara Martins. E estamos na leitura da Bíblia. Vou pedir para você deixar aquele like abençoado. Segundo Samuel 23. As últimas palavras de Davi. Estas foram as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, diz o homem que foi exaltado, o ungido do Deus de Jacó, o amado salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha boca. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse: quando um justo governa sobre os homens, quando governa no temor de Deus, é como a luz da manhã ao sair do sol, da manhã sem nuvens, quando a relva brota da terra depois da chuva, pelo resplendor do sol. Não é assim a minha casa para com Deus? Porque estabeleceu comigo uma aliança eterna em tudo bem ordenada e segura. Por acaso não fará prosperar toda a minha vitória e todo o meu desejo? Porém, todos os ímpios serão como os espinhos que se jogam fora, porque não se pode tocar neles. Mas quem for tocar neles se armará de ferro e da haste de uma lança, e serão totalmente queimados no mesmo lugar. Estes são os nomes dos guerreiros de Davi: Josebe Basebete, o Taquimonetita, e esse era o principal dos três. Foi ele que matou 800 de uma vez com a lança. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, um dos três guerreiros que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus, que haviam se reunido para a guerra enquanto os israelitas se retiravam. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. O Senhor deu um grande livramento naquele dia, e o povo voltou para junto de Eleazar apenas para tomar o despojo. Depois dele, Samã, filho de Agé, o Haratita. Os filisteus se haviam ajuntado em Lei, onde havia um terreno cheio de lentilhas, e as tropas fugiram dos filisteus. Porém, Samã ficou no meio daquele terreno, defendeu e massacrou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. 3 dos 30 comandantes desceram no tempo da colheita e foram falar com Davi, na caverna de Adulão. E a tropa dos filisteus havia acampado no vale de Refaim. Davi estava então no lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi teve um desejo e exclamou: quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 guerreiros romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água da cisterna que estava junto à porta de Belém e levaram-na a Davi. Porém ele não quis bebê-la, mas derramou-a diante do Senhor e disse: ó Senhor, longe de mim fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que arriscaram a vida? De maneira que não quis bebê-la. Assim fizeram aqueles 3 guerreiros. Abissai, irmão de Joabe, filho de Jeruía, comandava um batalhão de 30 soldados. Este levantou a lança contra 300 homens e os matou, e tornou-se tão famoso quanto os 3. Ele foi o mais nobre dos 30 e tornou-se chefe deles, mas não se igualou aos primeiros 3. Também Benai, filho de Joiada, filho de um homem de Cabizel, guerreiro de grandes feitos, matou os 2 filhos de Ariel de Moabe. Depois desceu e matou um leão numa caverna no tempo da neve. Matou também o egípcio, homem imponente. Ele tinha uma lança na mão, mas Benai o atacou com um cajado, arrancou-lhe a lança da mão e o matou com ela. Benai, filho de Joiada, teve fama entre os 3 guerreiros por ter feito essas coisas. Ele era o mais famoso dos 30, mas não se igualou aos 3 primeiros. Entretanto, Davi o pôs sobre o comando dos seus guardas. Azael, irmão de Joabe, era um dos 30. Elanã, filho de Dodô, de Belém. Samã e Élica de Harod. Elis, o Pautita. Ira, filho de Ex, o Tecoite. Abiezer, o Anatotita. Mebunai, o Uzatita. Zalmon, o Aiotita. Marai, o Nefofatita. Elebe, filho de Baana, o Nefofatita. Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim. Benai, o Piratonita. Idai, do ribeiro de Gás. Abi, Albon, o Arbatita. Asmavete, o Baromita. Eliabe, o Salbonita. Os filhos de Jassem, Jonatas. Sarná, o Haratita. Aião, filho de Sar, o Aratita. Elifelete, filho de Asbai,
filho do Macatita, Eliã, filho de Aitofel, o Gilonita, Ezerrai, o Carmelita, Parai, o Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, o Gadita, Zeleque, o Amonita, Narai, o Peerotita, o que carregava as armas de Joabe, filho de Zeruiai, Irã, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Eteu, 37 ao todo. Segundo Samuel 24. A contagem do povo e o castigo de Deus. O Senhor se enfureceu outra vez contra Israel e incitou Davi contra eles, dizendo: Vai, faz a contagem de Israel e Judá. E o rei disse a Joabe, comandante do exército que estava com ele: Percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e faz a contagem do povo para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse ao rei: Que ao Senhor teu Deus multiplique este povo 100 vezes. Mas, e o rei, meu senhor, o veja. Mas por que o rei, meu senhor, teria prazer em fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre a dos comandantes do exército. Então Joabe e os comandantes do exército saíram da presença do rei para fazer a contagem do povo de Israel. Depois de atravessarem o Jordão, acamparam em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram em direção a Jazer. Em seguida, foram a Gileade e a terra de Cádiz dos heteus. Dali, foram a Dajã e contornaram até Sidom. Depois foram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram em Berseba, ao sul de Judá. Assim, percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém depois de 9 meses e 20 dias. Então, Joabe apresentou ao rei a contagem do povo, e haviam em Israel 800.000 homens de guerra que manuseavam espada e 500.000 em Judá. Mas, depois de ter feito a contagem do povo, Davi sentiu-se culpado e disse ao Senhor: Pequei gravemente no que fiz, mas agora te peço que perdoes o pecado do teu servo, ó Senhor, porque fui muito irresponsável no que fiz. E na manhã seguinte, quando Davi se levantou, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai e diz a Davi: Assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço. Escolhe qual delas queres que eu te faça. Gade veio a Davi e lhe perguntou: Prefere 7 anos de fome na tua terra, 3 meses de fuga dos teus inimigos, enquanto te perseguirem, ou 3 dias de praga na tua terra? Decide agora, para que eu responda àquele que me enviou. E Davi respondeu a Gade: Eu estou angustiado demais, mas caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a praga sobre Israel, desde a manhã até o tempo determinado, e morreram 70.000 homens do povo, desde Dan até Berseba. E quando o anjo estendeu a mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor arrependeu-se daquele castigo e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: Basta, retira agora a tua mão. Naquele momento o anjo do Senhor estava junto à ilha de Araúna, o Jebuseu. E quando Davi viu o anjo matando o povo, falou ao Senhor: Eu pequei e agi irresponsavelmente, mas estas ovelhas nada fizeram. Castiga a mim e a descendência de meu pai. E naquele mesmo dia, Gade veio falar com Davi e lhe disse: Sobe, levanta um altar ao Senhor na ilha de Araúna, o Jebuseu. Então Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor havia ordenado. E quando Aruana viu que o rei e os seus soldados vinham ao seu encontro, ele saiu e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. Aruana perguntou: Por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: Para comprar a tua eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga contra o povo. Então Aruana disse a Davi: Tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador e os jugos dos bois para a lenha. Aruana te oferece tudo isto, ó rei. E Aruana prosseguiu: O Senhor teu Deus se agrade de ti. Mas o rei disse a Aruana: Não, eu quero comprar pelo seu valor, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. E edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas pacificadas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e aquela praga cessou sobre Israel. Glória a Deus, aleluia. Fechem seus olhos, meus irmãos, e vamos orar pelas nossas vidas, pela vida dos nossos filhos, pela sua família, pela minha família e pela paz.
nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo e qualquer mal. Amém.